E aí, galera, tudo bem? Que bagunça essa campanha do Flávio Bolsonaro, né? Cada dia uma notícia mais absurda, né? Agora é tal das notas que ele emitiu para empresas ligadas ao Vorcaro. Um cara que ele sequer dizia que conhecia, depois começou a dizer que era amigão do peito, entre outras coisas, né? E agora o principal, né? Que é o discurso golpista dele contra as urnas, contra o processo eleitoral. O que o Flávio Bolsonaro está fazendo? Ele está construindo um discurso para a derrota que já é certa. Ele está cometendo crime, inclusive, igual o pai dele fez, contra a justiça eleitoral. Por isso deveria ser impedido, inclusive, de participar. Não vai acontecer, tá? Mas é o que ele está buscando. Que ele constrói um discurso que não é uma democracia, que aqui é uma ditadura, que ele não pode participar do jogo porque não tem direito à liberdade de expressão, essas coisas todas. Mas participando e perdendo, ele diz que perdeu porque o processo é ilegítimo, que as urnas são viciadas. É igual o Guaidó lá na Venezuela, só falta ele se declarar depois presidente autodeclarado. Mas ele está fazendo um discurso mais parecido com o do pai dele, deslegitimando o processo do qual ele mesmo participa. Ou seja, eticamente eu não deveria participar, eu não acredito no processo, não vou participar. Mas não, ele quer participar e quer desacreditar o processo. Então ele tem certeza da derrota, porque ele jamais iria desacreditar um processo no qual ele teria chance de ganhar. Porque imagina, se ganha, teria colocado em dúvida a própria eleição. Aliás, ele não faz isso, né, como senador eleito, ele não desacredita a própria eleição na qual ele participou. Mas o pai dele vivia desacreditando a eleição, né, o processo eleitoral, no qual inclusive participou. Os crimes do Flávio Bolsonaro são graves, mas tem um propósito. Além de construir um discurso para já derrota certa, ele quer construir um discurso para fora, de que o Brasil não é a democracia, que nós vivemos sob o jugo de um governo de esquerda, de que aqui não tem liberdade de expressão, não tem legitimidade no processo eleitoral. Um discurso criminoso, antipatriótico, antidemocrático e criminoso, principalmente do ponto de vista eleitoral. Ele precisa construir esse discurso para justificar a derrota para fora, para continuar sobrevivendo eleitoralmente, e para dentro, para os seus seguidores, o famoso gado bolsonarista. Porque essa base, o propósito que eles têm da candidatura do Flávio permanecer, é manter essa base unida. Essa base, inclusive, já está ruindo, tá? E diminuindo. Porque muitos partidos de direita já não querem mais apoiar o Flávio Bolsonaro e não querem por um motivo lógico, tá? Eles não têm nada a ganhar a mais do que eles já têm com o Flávio Bolsonaro. Se o Flávio Bolsonaro, por exemplo, se ele ganhasse as eleições, não vai ganhar, mas se ele ganhasse, ele só restaria para ele esses partidos para ele montar a sua base de governo, sua base política. Então eles já têm isso. Não apoiando ao Flávio Bolsonaro e apoiando um candidato que não tem condições, ou nem apoiando, esses partidos abrem um espaço de diálogo com o futuro governo eleito, provável governo Lula, para participarem do governo Lula nos ministérios, nos cargos de segundo e terceiro escalão, nas estatais. É assim que esses partidos sobrevivem há décadas. Muitos partidos do centrão, muitos partidos de direita, já perceberam que não precisam lançar candidato a presidente. Eles participam através do poder que eles adquirem no Congresso Nacional. Assim, eles montam uma base, oferecem essa base política ao governo e participam do governo, alocando os seus dirigentes, seus cabos eleitorais, seus apaniguados em todas as estatais. É assim que eles sobrevivem, esses partidos, há muito tempo. Então, Lula ganhando, eles têm um espaço para negociar e participar do governo. E se o Flávio Bolsonaro, por algum acaso, ganhasse
eles estariam na base do Flávio também, porque é o que o Flávio teria para montar uma base política. Então, o cálculo é simples. Eles não precisam apoiar o Flávio Bolsonaro e não tem nada a ganhar a mais para apoiar o Flávio Bolsonaro. Principalmente porque já é uma derrota quase certa. Nós que somos progressistas temos duas questões a fazer. Não podemos entrar nesse jogo, temos que fazer um jogo sério, disputar a eleição, não dá como ganha. Porque não é suficiente eleger o Lula. Os eleitores, o povo trabalhador precisa mudar a base do Congresso Nacional, no Congresso Nacional. Precisamos migrar, sair de uma base conservadora, inimiga do povo, antitrabalhador, para uma base progressista. Por isso é fundamental que o eleitor saiba votar em candidatos que não são do centrão, não são dos partidos de direita. Precisamos renovar o Congresso Nacional com deputados, senadores que sejam progressistas, mais próximos do povo. Precisamos fazer essa experiência. Nós nunca tivemos maioria, o povo trabalhador nunca teve maioria no Congresso Nacional. A maioria que teve lá sempre foi construída somando com partidos conservadores, partidos de centro-direita, até de direita. Porque, como eu disse antes, depois da eleição, os partidos se aproximam do governo eleito para participarem dos cargos. Mas se nós elegermos um Congresso mais progressista, vamos dar a oportunidade do governo eleito de montar uma base com senadores e deputados progressistas. Daí as pautas dos trabalhadores poderão andar, porque até agora esse Congresso que ataca os direitos do povo o tempo todo, que senta em cima dos projetos que beneficiam o povo, só tem sido favorável aos interesses do grande capital, dos grandes bancos, das grandes big techs e contra os trabalhadores. Essa é a oportunidade dos trabalhadores. Também votar em governadores que são do lado progressista, porque os governadores também não estão no Congresso, mas são base de apoio do presidente da República, assim como os deputados estaduais também. O eleitor tem uma responsabilidade nesse pleito, não só de eleger o Lula, mas também fazer um cálculo político de colocar integrantes do setor progressista na Câmara, no Senado, nos governos de estados e nas assembleias legislativas. O eleitor tem a oportunidade de se politizar fazendo esse raciocínio. O problema não é só o Flávio Bolsonaro, o problema é derrotar o Flávio Bolsonaro e também eleger um Congresso que seja amigo do povo trabalhador e não inimigo. É isso, gente. Um abraço, boa sorte.